Fala, Corujinha, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Foco no Concurso. Este é um vídeo com questões de português da banca IDCAP, especialmente para você que vai fazer o concurso do Instituto de Atendimento Socioeducativo aí do Espírito Santo. Como sempre, se você gostar deste vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, de comentar, de compartilhar e de participar do nosso grupo no Facebook clicando no link disponível aqui na descrição do vídeo. Vem comigo agora conhecer a primeira questão. O que eu tenho para falar sobre a IDCAP, né? Pelo que eu vi, é uma banca muito cansativa. Ela tem textos grandes. Numa questão, você vai analisar 5 questões, né? São 5 em 1. 5 em 1 questão só. Então, é uma banca cansativa. Tá? Faça com bastante atenção a sua prova. E foque neste vídeo e no próximo que você vai conseguir resolver as questões de português da IDCAP. Vamos lá. Primeira questão. É sobre, função de linguagem. Isso vai cair, com certeza vai ter uma questão dessa na sua prova. Os elementos linguísticos que compõem o trecho. Devíamos poder preparar os nossos sonhos como os artistas. Enfim, eu não vou ler isso tudo. O que a gente tem que focar aqui, nos tipos de funções. Aqui na alternativa A, fala sobre a função, diz que é a função apelativa. A função apelativa é quando o foco é no receptor, tá? Como uma propaganda, um exemplo, né? O foco é no receptor. A função fática, o foco aqui é no canal, é aquele teste para saber se o outro está realmente prestando atenção, ouvindo o que você está falando. Quando você liga para alguém e fala, alô, isso aqui está, nesse caso, está acontecendo aí uma função fática. A referencial é quando o foco é realmente na informação, é um texto informativo. Na emotiva, o foco é no emissor, é em quem está enviando a mensagem. Então, na mensagem, você vai encontrar muito a primeira pessoa, tá? Seja ela no singular ou no plural, mas você vai encontrar essa referência do foco na primeira pessoa. E metalinguística é quando um assunto fala sobre ele mesmo, tá? Então, aqui, devíamos poder preparar os nossos sonhos. Devíamos, a pessoa está se incluindo. Nossos sonhos, a pessoa também está se incluindo, né? As suas composições, então, com a matéria sutil da noite e da nossa alma, devíamos novamente poder construir, né, essas pequenas obras-primas, tal, que ainda menos que a rosa duram apenas um instante, que vão sendo sonhadas e logo se apagam em nossa memória. Aqui, nossa também. Então, o emissor, ele está se incluindo na história, ele está falando também sobre ele. Por isso aqui o foco, a função de linguagem é emotiva, porque o foco também está sendo em quem está emitindo, no emissor, tá? Primeira questão, gabarito D. Eu trouxe aqui um, um esquema, um quadrinho aqui sobre as funções de linguagem para você. Pausa aí o vídeo, printa a tela, tá? Com isso aqui você vai matar todas as questões sobre as funções de linguagem. Vamos lá. A primeira função aqui, referencial. Qual elemento que fica em evidência nessa função? É o referente, tá? É a informação. A finalidade é informar. Qual a característica? Ele é um texto denotativo e tem muita objetividade. E quais são os tipos de texto? Textos científicos e informativos. Então, é algo muito claro, tá? Vai trazer referências bibliográficas, vai trazer porcentagens, esse tipo de coisa. Então, aqui o foco na referencial é no referente e informar. É um texto informativo, um texto científico. Na emotiva, o foco é no emissor, tá? Aquilo que a gente falou já na primeira questão. É no emissor, quando ele fala dele mesmo também. Então, aqui a finalidade é emocionar, característica, conotação e subjetividade.
O tipo de texto são textos pessoais. A apelativa foca no receptor. A finalidade é influenciar e instruir. A característica são textos no imperativo e na segunda pessoa. Tipos de texto, a propaganda. A função fática, o foco é no canal. A finalidade é estabelecer a comunicação. É aquele teste que eu já havia falado. A característica são frases feitas, tipo alô, oi, tudo bem? Você está testando aí para ver se dá para rolar aquele diálogo. E o tipo de texto vai ser usada em uma linguagem coloquial. A função metalinguística, o foco é no código. A finalidade é manter a comunicação. A característica é um texto denotativo e são textos didáticos. A poética, o que fica em evidência é a forma da mensagem. A finalidade é prazer estético. A característica são figuras de linguagens, né? São várias colocações conotativas. E o tipo de texto, a literatura. Fica fácil de você reconhecer. Sabendo os pontos principais, sabendo os elementos que ficam em evidência, você vai conseguir resolver as questões sobre as funções da linguagem. Então, primeira questão, gabarito D, vamos para a nossa segunda questão. Marque a alternativa com a série que apresenta, respectivamente, dígrafo em termo oxítano. Como é isso? Ora, você vai encontrar uma palavra que contenha um dígrafo e que ela seja oxítona, tá? A segunda palavra, um hiato em termo proparoxítono, aqui fica mais fácil de você encontrar. E a última, ditongo crescente. Então, vamos para essa aqui, ó. Proparoxítona, uma palavra proparoxítona. Aí você já vem para a segunda aqui, ó. Saúda não é proparoxítona. Tá? É um hiato, mas não é para paroxítona. Passear também não, voando também não, criaturas também não. Agora, devíamos, tá? Ó, vi, aí temos o A sozinho, devíamos. Então, aqui matamos a questão. Gabarito E. Aqui, ó, chegar, temos o dígrafo. Agora, a tonicidade fica onde? Aqui, na última, o gar. Então, ela está em termo oxítono. Devíamos, temos um hiato, sim, porque ocorre aqui a separação de duas vogais. Beleza, mas aí a regra de acentuação gráfica dessa palavra é pró-paroxítona e não hiato. Tem o hiato, mas ela prevalece sendo pró-paroxítona. E hortênsias tem aqui, ó, um ditongo crescente, tá? Que vem do menor para a maior, da menor vogal para a maior. Então, aqui, hortênsias. Questão 2, gabarito E. Questão 3. Temos o texto, servir de apoio. Está aqui a questão 3. Ó. Marque os parágrafos que iniciam com locução verbal formada pelo verbo. Locução verbal, é o verbo auxiliar, mas o verbo principal, né? Então, aqui, formada pelo verbo auxiliar no tempo do modo indicativo, que enuncia a ideia pretérita contínua. Que ideia é essa pretérita contínua? É um pretérito que não teve um fim. Não é o pretérito perfeito. É o pretérito imperfeito. Então, a gente vai buscar nos parágrafos aqui aquela que apresenta o pretérito imperfeito. Então, temos aqui, ó, questão 3, né? Cadê o texto? Tá aqui, ó. Devíamos. Quais são as terminações para você encontrar rapidamente o verbo no pretérito imperfeito do indicativo? São as terminações vá, anota aí, vá, ia, nha e era. São essas quatro terminações. Com elas você vai matar todas as questões referentes aí ao verbo no pretérito imperfeito do indicativo. Então, aqui, ó, primeiro parágrafo, via, o ia, que eu já falei, que é uma desinência, né? Então, aqui, devíamos. Beleza? Primeiro parágrafo tem.
Segundo, devíamos poder, né? Verbo auxiliar mais o verbo principal. Segundo parágrafo, não temos um- uma locução verbal. Terceiro parágrafo, devíamos passear pelas margens. Temos aqui também, ó, um verbo no pretérito. Quarto parágrafo, não temos. Quinto parágrafo, temos. Devíamos poder. E sexto parágrafo, não temos. Sétimo parágrafo, também não temos. Portanto, aqui, o nosso gabarito é a alternativa B. Quarta questão. Marque o parágrafo que inicia com palavra que tem o sentido de desta forma. Então, o parágrafo que contém isso aqui é o nosso, ó, segundo parágrafo, tá? Gabarito C. Por que o segundo? Desta forma, é uma conjunção conclusiva. Temos aqui, ó, o assim, outra conjunção conclusiva. Então, você pode trocar uma pela outra e não vai ocorrer mudança de sentido. Questão 4, gabarito C. Questão 5. Sobre a frase que dá título ao texto, marque a alternativa incorreta. Quando vier isso na prova, você, ó, grifar não dá, né? Mas você circula essa palavra para você não ficar rodopiando nas questões, procurando a correta e vai ficar assim, ai meu Deus, todas estão corretas. Não. A banca quer a incorreta. Tá aqui, ó. Escolha o seu sonho. Então, aqui em escolha, o verbo, ó, escolher, escolha. O verbo está no modo imperativo, beleza? Sugerindo ordem ou conselho a um interlocutor. Perfeito. Alternativa A está correta. Escolhe tu, no imperativo. Escolhe tu, escolha você. Então, realmente, ele está no modo imperativo, sugerindo ordem ou conselho. Certinho. B. O verbo escolha é de segunda conjugação. Olha, a banca adora isso aqui. Com certeza vai cair na sua prova uma questão sobre isso. Falando aí sobre primeira, segunda ou terceira conjugação do verbo. O verbo escolha é de segunda conjugação, trissílabo paroxítono. É trissílabo? Vamos ver se tem três sílabas. Primeiro, duas sílabas, uma sílaba, duas sílabas, três sílabas. Perfeito. É paroxítono? É. É de segunda conjugação? É. Porque vem do verbo escolher. Aqui é o verbo escolher. Então, verbos terminados em ER é de segunda conjugação. Verbos terminados em AR, primeira conjugação, e IR, terceira conjugação. Então, B está correta. C, o pronome possessivo seu é um monossílabo com ditongo decrescente. Perfeito. Seu é monossílabo. Tem como você, né? Você não vai falar seu, é seu. Com ditongo decrescente, que vem do maior para o menor, da vogal para a semivogal. D. É uma frase nominal que tem por objetivo manter solidariedade com o leitor. Aqui já matou a alternativa. Ó. Frase nominal. Não é frase nominal porque temos um verbo aqui, ó. O verbo escolher, certo? Escolha o seu sonho. Tem verbo, não é frase nominal. Então, aqui o nosso gabarito é D. Na frase, há dois termos escritos com dígrafo. Sim. Escolha, o LH, né? E o NHO, que é NH e LH. São dois dígrafos. Quinta questão, gabarito D. Vamos para a nossa sexta e última questão. Você está percebendo que a banca é cansativa? Você tem que analisar muita coisa. É isso aí. Então, fique bem tranquilo na hora da sua prova, cabeça fria para você conseguir resolver tudo e analise alternativa por alternativa. Marque o que não se comprova no período, ó, o que não, tá? A banca até ajuda aqui que ela destaca. Fez-lhe bem a deferência e ela ficou satisfeita. Alternativa A. O pronome lhe é oblíquo e tem função sintática de objeto indireto. Beleza. É isso aí. Olhei, ó. Fez-lhe bem. Quem faz, faz algo a alguém. Então, fez
né? Fez bem a deferência. Fez a quem isso aqui? A ela. O lhe é sim objeto indireto, porque ele está aqui, ó, complementando o verbo. B, o verbo é de primeira conjugação. Tá vendo como a banca gosta? Uma questão de 2020 cobrou isso, agora uma questão de 2021 também cobrou. Então, aqui ele não está falando de pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa do singular ou do plural, não. É de conjugação do verbo. É primeira, segunda e terceira conjugação do verbo. O verbo é de primeira conjugação. Olha o verbo aqui, ó. Temos o fazer. O fazer não é de primeira. Ele não falou qual era o verbo. Fazer não é de primeira. Mas o verbo ficar é. Ficar, terminado em AR, é de primeira conjugação. E enuncia a ideia de pretérito perfeito. Aqui, ficou satisfeita. Pretérito perfeito do indicativo. B está certa. C, o advérbio bem é antônimo de mal. Deferência é substantivo, polissílabo, paroxítono. Tá? Ela é paroxítona, polissílaba, perfeito. D, o adjetivo satisfeita, ela ficou como? Ela ficou satisfeita. Ela ficou tão satisfeita. Coube o tão, você sabe que é adjetivo. Certo? Então, aqui, ó, ela ficou satisfeita. É uniforme e tem função sintática de objeto direto aqui. Você já falou em adjetivo e dizendo que a função sintática de objeto já está incorreto. Porque adjetivo só tem duas funções: adjunto, adnominal, ou predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Então, são duas funções, predicativo ou adjunto adnominal. Falou em objeto, já mata a alternativa. Então, aqui é um predicativo do sujeito, e tem um verbo aqui de ligação. Não tem nada a ver com objeto direto. Gabarito aqui, D. Eu espero muito que você tenha gostado, que você tenha entendido o que eu tentei, né, passar para você. E eu espero de coração que você faça uma ótima prova. O melhor de cada pessoa acontece na hora que cada um se conhece de verdade. Não aguarde pela sorte. Estude e estude-se. Insista, persista e nunca desista. Até a próxima. Fui.